Ele era cobrador de imposto. E judeu não gosta de cobrador de imposto. Alguém improvável. Só que o meu Jesus, ele ama chamados improváveis. E a Bíblia vai nos dizer que ele passa por lá. Jesus desce a Jericó e ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. A Bíblia revela o seu nome, a Bíblia revela algumas de suas características, mas não dá detalhes da sua história. A Bíblia diz que ele era rico e de pequena estatura. E por ser de pequena estatura, querendo ver Jesus, ele sobe em uma figueira brava. Subindo em uma figueira brava, quando Jesus passa por ali. Agora a primeira palavra que nós ouvimos sair da boca de Jesus nesse texto é: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E a primeira verdade que eu quero destacar aqui é que quando Jesus ele abre a boca, a primeira coisa que nós podemos notar é algo, irmão Arnoldo, é que Jesus ele chama pelo nome. Talvez eu chamo pelo apelido. Talvez você conhece por característica, mas Jesus te conhece pelo nome. Isaías capítulo 43, versículo 1: Não temas, eu te remi, eu te chamei, tu és meu, eu te chamei pelo teu nome. Isaías capítulo 45, versículo 3: Eu sou o Deus de Israel, eu sou o Deus de Jacó, que te chama pelo teu nome. Salmista número 147 dos Salmos vai dizer: diante das bilhões de estrelas que possuem nossas galáxias, cada estrela Deus chama pelo nome. E se Ele chama as estrelas pelo nome, que dirá você que adentrou por esse lugar nessa noite, está com as suas mãos levantadas, está dizendo que Ele é santo, está dizendo que adora Ele. Ele te conhece pelo nome. Aleluia. Ele te conhece pelo nome. Zaqueu, aleluia. Desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. A segunda característica que eu vejo presente no texto é: existem ações divinas que requerem ações humanas. Como assim, pregador? Existem obras que Deus quer fazer em nossas vidas, irmão Arnoldo, que requer atitudes nossas, que requer ações que nós precisamos tomar. O propósito de Jesus é pousar na casa de Zaqueu. O propósito de Jesus agora é repousar na casa de um homem pecador. Só que para Jesus pousar na casa de Zaqueu, primeiro ele diz: desce depressa. Meu Deus. Para Jesus pousar, Zaqueu tem que descer. E diante de uma ação humana alinhada com o propósito divino e que se cumpre a vontade de Deus, acontece aquilo que nós vemos no versículo 7 que nós vemos aqui. Todos os que viam que Jesus ia adentrar para ser hóspede de Zaqueu, porque Zaqueu cumpriu a palavra de Jesus, começam a murmurar, dizendo que ele entrava para ser hóspede de um pecador. Isso é normal. Diante de uma ação divina, alinhada com uma ação humana e o cumprimento de um propósito espiritual, é normal que alguns comecem a se questionar. É normal que alguns achem esquisito. Mas quem é ele para agora falar de Jesus? Meu Deus. Quem é ela para agora dizer que Jesus mudou a vida dela? Quem é ele para agora vir aqui pregar? Quem é ele para agora vir aqui cantar? E deixe que se perguntem. Deixe que faça essa pergunta. É bom que haja pergunta. E nós devemos nos perguntar: quem éramos nós antes que a graça nos alcançasse? Essa é a temática da mensagem nessa noite. Quem éramos nós antes que a graça nos alcançasse?
A pergunta que devemos fazer todos os dias. Quando queremos nos exaltar, achamos que somos alguma coisa. Pergunta, olha para trás e diz: quem era eu? Glória a Deus. Antes que Jesus estendesse a sua mão. Quem era eu? Antes que Jesus olhasse e me disse: ensina na figueira. Quem era eu? Quem era Noé? Antes de ouvir a voz do Senhor em Gênesis capítulo 6. Quem era Abraão? Antes de Deus lhe fazer promessas em Gênesis capítulo 12. Quem era Isaac? Antes de ouvir a voz do Senhor no capítulo 26. Quem era Jacó? Antes da visão em Betel. Quem era Moisés? Antes de ser atraído por uma sarça que ardia em chama, mas não se consumia. Quem eram esses homens antes disso? Assassinos? Mentirosos? Trapaceiros? Mas Deus olhou e disse para mim: eu tenho uma obra para fazer na vida dele. Enquanto alguém orava dizendo: vai ser fugitivo na terra, Deus está dizendo: vai ser vaso usado pelas minhas. É Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus. Glória! Essa é a pergunta. Quem era Jesus? Antes que a graça nos alcançasse. E agora Jesus entra na casa desse homem. Na casa desse homem que tem o título de homem pecador. Ainda no versículo 7. Você está com sua Bíblia aberta aí. Verdade. Homem pecador. Esse é o nosso título. Antes que a graça nos alcançasse. Esse é nosso rótulo. Antes que a mão do Senhor alcançasse aonde a mão de homens não alcança. Essa era a nossa identidade. Homem pecador. Alguém que está perdido não tem valor. Romanos, Paulo vai dizer: porque todos pecaram. Por um homem o pecado de todo mundo, por um pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Herdeiros da ofensa do primeiro Adão, no capítulo 3 de Gênesis. Aquele que desobedeceu a Deus, e agora nós herdamos esse pecado, herdamos essa identidade, e essa é a nossa identificação. Homem pecador. Mas enquanto há uma identidade de homem pecador que está separado de Deus pelo pecado, Jesus olhou no céu e disse: há um povo na terra que eu decidi salvar. Textual bíblico, João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O maior amor, o maior ato, a maior dádiva, o maior presente, a maior possessão, porque a melhor coisa que você pode possuir hoje é o teu nome escrito no livro da vida. Casa é boa, carros são bons, dinheiro é bom, mas nada é mais importante que a graça de Cristo em você. Lembro-me de um episódio em que Jesus envia 70 homens para missões, e quando eles voltam felizes, dizendo: demônios foram expulsos em teu nome, os demônios se sustentaram, enfermos foram curados. Jesus vai olhar para eles e vai dizer: não se alegrem porque demônios se sujeitam a vocês, não se alegrem porque enfermos são curados, mas se alegrem por terem o seu nome escrito no livro da vida. Ter nome no cartaz é bom, ter nome em destaque é bom, ter nome nos holofotes é bom, ter nome em grandes ciclos de amizades é bom, mas nada é mais valioso do que ter o nome na presença de Deus, do que ter o nome escrito no livro da vida. E Jesus agora entra
casa desse homem. Homem pecador. Só que há um detalhe importante. É que não há problemática quando Jesus entra na casa de um homem pecador. Não há problemática quando Jesus entra na vida de alguém que está coberto do lamaçal de pecado. Não há problemática nenhuma. Porque apesar dos meus pecados, apesar dos meus defeitos, apesar das minhas falhas, o homem que entrou em minha vida, aleluia! O homem que entrou para mudar a minha história, segundo o escritor de Hebreus, nele não há pecado. Se fez carne, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele é santo, inocente, imaculado. E é por causa dele que nós fomos feitos justificados. É por isso que o irmão Arnoldo cantou aqui nessa noite. Que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Porque quem entrou na tua vida não há pecado. E quem é esse homem? Quem é essa pessoa tão admirável? Alguém que, aos olhos humanos, alguém impossível, alguém mitológico. Mas para quem entendeu que a verdade que está presente aqui nunca será refutada pela ótica joanina. Se formos para o Evangelho de João, no capítulo 1, ele é o verbo que estava na eternidade com Deus. E na eternidade ele era Deus. Ainda no capítulo 1, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! No capítulo 2, glórias a Deus, ele é aquele que faz milagres da cena nas bodas de Canaã. No capítulo 3, nós vemos um mestre respeitado em Israel, olhando para Jesus e dizendo: eu sei que tu és mestre vindo de Deus. Glória a Deus. No capítulo 4, nós vemos ele olhando para uma mulher cansada, sentada na beira de um poço, dizendo: se tu soubesse quem que está te pedindo água, tu me pedirias e eu te daria água viva. Glória a Deus. No capítulo 5, ele é aquele que olha para um homem que está à beira do tanque dizendo: queres ficar são? Eu tenho cura para você. No capítulo 6, ele é o pão vivo que desceu do céu. No capítulo 7, ele é a água viva que vai jorrar dentro de você, uma fonte. Glória a Deus. Oh, aleluia. No capítulo 8, quando alguém pergunta para ele: tu não tem nem 50 anos e tu já viu Abraão? Ele responde: antes que Abraão existisse, eu sou. Esse é o nosso Jesus. No capítulo 9, ele é a luz que dá vista aos cegos. No capítulo 10, eu sou o bom pastor. Glória a Deus. No capítulo 11, ele é aquele que chora, mas após a lágrima, ele se coloca de pé na porta do sepulcro e diz: Lázaro, vem para fora, porque eu sou a ressurreição e a vida. Glória a Deus. Aleluia. No capítulo 12, ele é o rei justo e humilde que vem montado em um jumentinho, para que se cumpra a escritura. No capítulo 13, ele é servo mesmo sendo Senhor. No capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 15, ele é a videira verdadeira. Quem está ligado nessa videira? Glória a Deus. No capítulo 16, ele é o doador
Espírito Santo. Glória a No Deus. capítulo 17, Ele é aquele que intercede por você. Aleluia. No capítulo 18, Ele é aquele que chora, aquele que soa, aquele que seu suor se torna como gotas de sangue. A sua alma está amargurada. No capítulo 19, seus braços estão abertos em uma cruz. Seus pulsos estão perfurados. Seus pés estão perfurados. Em sua cabeça tem uma coroa de espinho e alguém de baixo zombando de quem ele dizia ser. Mas no capítulo 20, nós vemos Maria na porta do túmulo. Tem alguma coisa errada acontecendo. Deus. Aonde está o corpo do meu Senhor? Glória a Deus. Aleluia. É quando ela vê alguém que parece ser do jardineiro e pergunta: você viu para onde levaram o corpo do meu mestre? Aleluia. Mas quando ele chama pelo nome, Glória como a nós Deus. mencionamos aqui no versículo 5, quando ele chama pelo nome, Maria. Opa, essa voz eu conheço. Esse chamado eu conheço. Aleluia. Ela vira e diz: mestre, eu sei que és tu que fala comigo. No capítulo 21, para finalizar o livro de João, ele é aquele que vai atrás para restaurar quem está arrependido. Ele é aquele que restaura quem negou ele por 3 vezes num pátio, diante de uma fogueira, agora na beira da praia, diante de uma fogueira, ele pergunta: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Esse é o nosso Senhor. Esse é o homem que não tem pecado, que adentra para mudar a história, que adentra para mudar a situação, que adentra para transformar no novo mundo. É por isso que quando ele entra na casa de Zaqueu, versículo de número 9, ou melhor, versículo de número 8, a reação de Zaqueu é: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado, o restituo 4 vezes mais. Alguém que alguém olhava para ele e dizia assim: esse aí só arranca. Esse aí só é capaz de extorquir. Mas quando Jesus entra na história, aquele que só arranca vai restituir. Glória a Deus. Aquele que só menospreza, que só pisa no pobre, vai dizer: pobre, hoje eu estendo a mão, porque alguém entrou aqui em casa. Glória a Mudou a minha Deus. história. Você lembra do dia que ele entrou na sua vida? Você lembra do dia que ele entrou na tua casa? Você lembra do dia que o teu coração começou a queimar e arder por causa dessa palavra? Você lembra? Glória a Deus. Há uma mudança em nós. E alguém que olhava e dizia: isso aí não vai dar nada. Jesus olhou e disse aquilo que foi dito no texto inicial, Salmo de número 100. Nós somos a sua criatura. Foi Ele quem nos criou, e não nós mesmos. Se foi Ele que nos criou, a nossa vida ainda está na palma de suas mãos. Glória a Deus. A nossa vida ainda está na palma de suas mãos. Versículo de número 9, que nós lemos aqui. Hoje
Versículo 10. Porque o Filho do Homem veio Deus. buscar. Mais uma verdade presente aqui. A ideia que nós temos aqui é da graça preveniente. O que é isso? É a graça que trabalha primeiro que eu. A graça de Cristo trabalha primeiro que você. Deus. Mateus capítulo 15, versículo 16. Não foste vós que me escolheste, mas foi eu que escolhi a vós. Glória a Deus. Antes que nós pensássemos em estar aqui, antes que nós pensássemos em levantar as nossas mãos, Deus olhou para nós e disse: é você que eu quero. É você que eu quero. É você que eu vou usar. Segunda verdade, salvar o que se havia perdido. Ele vem com um propósito. Primeiro ele vem buscar. Primeiro que eu. Glória a Deus. Primeiro que você. Pedro também vai dizer que nós amamos ele porque ele nos amou primeiro. Então não se ache grande coisa. Não se ache grande coisa porque você faz alguma coisa para Deus. Não se ache grande coisa porque você tem a oportunidade de estar aqui. Porque você só ama Ele. Você só escolheu a Ele porque Ele te amou primeiro. Glória a Deus. Porque Ele te buscou primeiro. E Ele veio para salvar. Ele veio oferecendo salvação. Glória a Deus. Alguns vão dizer, a teologia calvinista vai dizer, que está pré-determinado quem será salvo e quem vai para o inferno. E que não tem como o homem escolher. Mas a minha Bíblia diz que Ele veio salvar Glória a Deus. aquele que estava perdido. Pedro vai dizer que a vontade de Deus é que nenhuma pessoa se perca. Glória a Deus. Quem sou eu para dizer que você já está condenado ao inferno? Glória a Deus. Quem sou eu para dizer que você foi predeterminado à condenação eterna? Se a minha Bíblia diz que Ele veio salvar até quem parece que não tem salvação. A minha Bíblia diz que Ele veio salvar aquele que estava perdido. Glória a Deus. Outrora estávamos lá. Outrora estávamos no fundo do poço. No lugar onde sabíamos que se a volta de Cristo acontecesse naquele momento, nós nos colocaríamos do lado esquerdo, olharíamos para Ele, Ele olharia para nós e falava: não os conheço. Mas por causa do amor incondicional de Deus, Glória a Deus. por causa do amor que não almeja nada em troca, quem estava perdido, Ele deu a oportunidade de salvação. Glória a Deus. Que amor é esse? Nós não tínhamos nada para oferecer. Homens amam porque querem algo em troca. Seres humanos amam porque alguém tem algo a oferecer. Porque achou algo atraente em alguém. Glória a Deus. Mas Deus olhou para nós. O que eu tinha? Glória a Deus. O que eu tinha? Aleluia. O que tinha em mim que faltava em Deus? O que tinha em você que faltava em Deus? Ou você acha que Deus é insuficiente? Ou você
precisa de você. Ele não precisa de você, mas Ele